Bom, gente, então vamos lá que a nossa diversão ela não pode parar, né? A gente aprendeu as forças intermoleculares. Agora o nosso objetivo é entender como, justamente tendo aprendido isso, a gente vai conseguir dominar as partes de ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, que são super importantes, né? Aquele lance do que é lipofílico, o que é hidrofílico, hidrofóbico. Então, ó, muita coisa boa vem, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa. Olha só, eu coloquei aqui forças intermoleculares 2, mas na verdade agora a gente pode dizer que são propriedades físicas justificadas pelas forças intermoleculares. A gente sabe que se o composto ele for iônico, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é alto. Se o composto for metálico, também tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Agora, quando eu tenho moléculas, esse ponto de ebulição e de fusão pode ser alto, pode ser baixo, dependendo das forças intermoleculares, que a gente sabe que são de três tipos, né? Ponto de hidrogênio, dipolo ou dipolo permanente e o dipolo induzido, que são as forças de London. Beleza, tranquilo, mas vamos lá, vamos trabalhar agora de verdade. As propriedades físicas dos compostos, eu coloquei aqui, ó. São as forças intermoleculares que definem várias propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Vamos começar a lembrar? O que é a fusão? É a passagem de sólido para líquido. O que é a ebulição? É a passagem de líquido para gás. Em ambos os casos, as moléculas elas têm que se soltar. Gente, se as moléculas elas têm que se soltar, significa dizer que quando a atração é forte, é difícil soltar. Então, quanto mais forte for essa atração, maior é o ponto de fusão e maior o ponto de ebulição. Isso eu tenho certeza que é lógico, que dá pra gente entender. E, gente, a química a gente tem que procurar não decorar, tá? Entender, que vai ficar muito mais fácil. Então começou com isso, ó. Quanto mais intensas as forças, maiores os pontos de fusão e ebulição. É muito intensa, a atração é muito grande, é difícil separar. Então eu não consigo nem passar por líquido, muito menos por gasoso. Misericórdia, vamos nessa. Solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, porque vai atrair, e apolar dissolve apolar. Lembrando a vocês que se a espécie tem pontes de hidrogênio, ela vai ser solúvel, bastante solúvel, numa outra espécie que também forme pontes de hidrogênio. Então eu pus aqui, ó, semelhante dissolve semelhante, que é a regra máxima. Não é sempre que isso acontece, mas na maioria das vezes. Beleza. O que é que eu pus mais, ó? Substâncias polares tendem a ser hidrofílicas ou lipofóbicas. Lembrar que filos é afinidade, fobia é medo. Então se eu falar hidrofílico é afinidade pela água, a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Então se eu sou polar, eu sou hidrofílico, eu quero água. E eu sou lipofóbico. Lipo é gordura, gordura é apolar. Se é apolar, significa que eu não quero me dissolver, eu não sou polar. Então, semelhante com semelhante. Aqui embaixo, ó, substâncias apolares tendem a ser lipofílicas. Se eu sou apolar, eu vou me dissolver na gordura. De boa, porque semelhante com semelhante. E hidrofóbica. Show de bola. Agora, um nome que cai bastante e que desde agora vocês vão começar a lembrar. Na terceira aula, eu vou ver casos particulares disso, como sabão e etc. Mas vamos lá. Substância anfifílica. Gente, anfifílica tem ambas as afinidades. Tem uma parte polar e tem uma parte apolar. Tem muitas substâncias. Fosfolipídios, a gente vai ter como exemplo de sabão, detergente. Tem várias substâncias que são anfifílicas e que a gente vai ter que dominar legal. É a mesma coisa que anfipática. Então é anfifílica ou anfipática. Quer dizer que tem uma parte polar e uma parte apolar. Se dissolve na água e se dissolve no óleo. Beleza? É isso? Muitas vezes a gente chama também de tensoativos, surfactantes. São substâncias que quebram a tensão superficial. Muitas vezes, né? Então, ó, cuidado, uma outra coisa para não confundir com anfótero. Anfótero não tem nada a ver com isso. Anfótero quer dizer que é ácido e base. Então, nesse momento, a gente está vendo anfifílico ou anfipático. Polar e apolar. Fechado? Vamos conseguir a nossa brincadeira? A nossa diversão? Porque aqui é a diversão, vamos se divertir. Comparando as forças intermoleculares. Primeiro, a natureza das forças. Gente, a gente até viu na aula passada. Qual é a mais forte das interações? Se eu pensar moléculas parecidas, moléculas que tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Moléculas relativamente parecidas, então
eu vou ter que a dipolo induzido é a mais fraca. Depois é a dipolo permanente e a mais forte é a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Eu coloquei exemplos aqui para a gente discutir um pouquinho. Ó. H2O, o que é que vocês sabem? Ela forma ponte de hidrogênio. H2S, o enxofre é da família do oxigênio, então é que nem a água, é uma substância angular. O H2S ele vai formar dipolo permanente. E o CO2, só para a gente lembrar um pouco, eu teria que o CO2 ele é apolar. Se ele é apolar, qual é a única atração que existe nas moléculas apolares? A única atração que existe nas moléculas apolares é a força de London ou dipolo induzido, dipolo instantâneo, né? O Enem gosta muito de dipolo induzido, então lembrar, dipolo induzido, dipolo instantâneo é quando ele não é permanente, então moléculas apolares. Conclusão, se a água forma ponte de hidrogênio e é a mais forte das atrações, eu vou ter o maior ponto de ebulição para a água. Quem é que tem as atrações mais fracas aí? É o CO2, que é apolar. Então eu vou ter o menor ponto de ebulição para o CO2. É desse jeito que cai na prova. Ele pergunta quem tem o maior ponto de ebulição, por quê? Quem tem o menor, por quê? Aí vocês sabem que a água aí tem o maior porque ela forma ponte de hidrogênio. Se vocês olharem aqui para o exemplo 2, vocês vão ter hidroxila. Eu quero que vocês lembrem logo, viu hidroxila já sabe, vai formar ponte de hidrogênio. Beleza. E vocês estão vendo aqui um éter, que o oxigênio está entre carbonos. Se ele está entre carbonos, não tem a hidroxila aí no éter, ele não tem como formar ponte de hidrogênio. Porque por mais que chegue um hidrogênio aqui de uma outra molécula igual a essa, depois viria carbono, ó. Aí depois viria oxigênio, outro carbono, oxigênio. Então esse hidrogênio aqui ficaria entre o C e o O. Ele não forma ponte de hidrogênio. Então qual é a conclusão que tu tira? Cara, se o álcool forma ponte de hidrogênio e o éter não forma, esse álcool é quem tem o maior ponto de ebulição. Então, gente, formou ponte de hidrogênio, maior ponto de ebulição. Feita essa ideia aí, vamos para mais uma coisa legal, ó. Quantidade de elétrons ou massa, essa é bem importante. Até a gente já viu no finalzinho da aula passada, mas é sempre bom ficar relembrando. Quando as substâncias apresentarem o mesmo tipo de interação, eu já destaquei, mas vou destacar de novo, ó, o mesmo tipo de interação. Quer dizer, Michel, o que é isso? Sei lá, eu tenho 3 moléculas que têm ponte de hidrogênio, 3 moléculas que têm dipolo permanente, 3 moléculas que só têm o dipolo instantâneo. O tipo de interação não é o mesmo? Como é que eu vou saber quem tem o maior ponto de ebulição? Aí tu vai para a segunda coisa, ó. Quando eu tenho o mesmo tipo de interação, terá maior ponto de ebulição aquela que tiver mais elétrons, ou seja, a maior massa. Se o tipo de interação é o mesmo, 3 com ponto de hidrogênio, 3 com dipolo permanente ou 3 com dipolo induzido, a que tiver a maior massa é a que tem o maior ponto de ebulição. A que tiver o maior número de elétrons, né? Lembra que se eu tenho mais elétrons eu consigo formar um polo maior? Aquela ideia que a gente viu aula passada? Então se vocês pegarem aqui, HCl, HBr e HI. HCl, HBr e HI. Gente, nenhuma pode formar ponte de hidrogênio, porque para formar ponte de hidrogênio eu teria que ter FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não tem. Mas a gente sabe que essas 3 moléculas, esses 3 hidrácidos, eles são polares, porque o cloro, o bromo e o iodo são mais eletronegativos do que o hidrogênio. Então as moléculas ficam assim, ó. Então negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. O que é que vocês sabem? A família 7A é flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Nesse sentido, eu sei que vai aumentando o número de elétrons e vai aumentando a massa. Vocês lembram que está em período diferente, vai aumentando o número de camadas, vai ficando cada vez maior. Então o átomo está ficando maior. Gente, se nesse sentido eu sei que vai aumentar o número de elétrons, vai aumentar a massa, todas essas espécies têm a mesma força, que é dipolo permanente, ou só dipolo-dipolo. Então, quando a interação é a mesma, todas elas, HCl com HCl, HBr com HBr, HI com HI, as atrações são dipolo-dipolo. Então, quem é que vai ter essas atrações mais fortes? Vai ser no HI. Por que vai ser no HI? Porque é quem tem a maior massa. Então, eu posso dizer que o ponto de ebulição maior é para o HI.
Certo isso daí? Então, quando o tipo de força é o mesmo, quem tiver a maior massa vai ter o maior ponto de ebulição. Feito. Um exemplo que confunde a galera aí pra caramba. Vamos olhar como vocês vão sacar isso. Gente, e no caso de compostos orgânicos, vocês imaginam que quando eu tenho a mesma massa, a massa é a mesma, e o mesmo tipo de interação, então a massa é a mesma e a interação é a mesma, a presença de ramificações diminui a cadeia. Se eu for ramificando, a cadeia vai diminuindo. E se a cadeia vai diminuindo, eu posso dizer que a superfície de contato vai diminuindo a atração. Ficou mais ou menos? Bora ficar tranquilo. Se vocês olharem para essa primeira cadeia, vocês percebem que só tem carbono e hidrogênio. Isso é um hidrocarboneto. É um HC, né? Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Se vocês olharem e colocarem os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são isômeros. Mais precisamente, a primeira cadeia é normal, a outra é ramificada. Quem estiver achando que eu estou falando coisa complicada, não se preocupe que a gente vai ver isomeria, mas por enquanto eu vou logo avançando porque tem alguns que lembram um pouquinho. São isômeros. Então, eu tenho uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. A fórmula molecular é a mesma. Aqui eu teria, ó, CH3, CH2, 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 H2, H2 e H3. Aqui nós teríamos H3, 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 CH3, CH3. Aqui eu teria só um H, aqui eu teria só um H e aqui só um. Se vocês contarem, a fórmula é exatamente a mesma. Então eles têm a mesma massa. Que é que eu comentei com vocês um tempo atrás e eu vou relembrar quantas vezes for necessário. Quando eu tiver hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, eles são apolares. Então esse cara é apolar. Esse cara ele também é apolar. Os dois são apolares. Então, se eles são apolares, qual é o único tipo de força que eu tenho? Dipolo induzido. Eu só tenho essa força. Então o tipo de força é o mesmo e a massa é a mesma. Quando o tipo de força é o mesmo, dipolo induzido, e a massa ela é exatamente a mesma, vai ter a maior atração quem for maior. Aí você vai, poxa, Michel, mas por quê? Gente, se a superfície de contato for maior, se a substância for maior, cabem mais moléculas ao redor. Se cabem mais, ela vai ficar mais presa. Se a superfície de contato for menor, cabem menos moléculas ao redor da criatura. Então, é claro que quanto maior for a superfície, cabe mais moléculas, ela está mais presa, maiores as atrações. Então vamos lá. Se eu aumentar a superfície de contato, eu aumento as atrações. E se eu aumento as atrações, eu vou aumentar o ponto de ebulição. Tá feito isso daí. Então sempre associar. Quanto maiores as atrações, maior é o ponto de ebulição. Isso tem que estar aqui no coração de vocês, guardado até a última prova que vocês forem fazer. Mas lembrar que quando tudo está igual, quem for maior tem as maiores atrações. Tranquilo? Vamos passar para frente, vamos ver mais coisas. Tem muita coisa boa para a gente ver. Gente, gráfico comparativo de ponto de ebulição. Vocês estão vendo que aqui eu tenho H2O. Isso aqui é uma questão clássica, cai pra caramba e vocês devem saber, ó. H2O, H2S, H2SE e H2TE. Família do oxigênio, O, SE, TE, enxofre aqui, né? Os 7 poloneses. Então, se nós observarmos aí, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A gente sabe que nesse sentido aqui, aumenta a massa, aumenta o número de elétrons e por aí vai. Vai ficando o átomo cada vez maior. Agora, uma coisa que a gente tem que marcar logo. A água, que é quem tem a menor massa, porque o oxigênio é o menor deles, forma ponte de hidrogênio. Se forma ponte de hidrogênio, cara, eu já sei uma coisa. É quem tem o maior ponto de ebulição, porque a atração ela é a mais forte. Depois, H2S, H2SE e H2TE. Todos têm a mesma geometria, né, gente? Que é a geometria da água. Ó. Então, todos são polares. Se todos são polares, mas não tem um FON, não tem flúor, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, o tipo de força que eles têm é dipolo permanente, dipolo permanente. Beleza. Quando a força é a mesma,
quem tem a maior atração é quem tem a maior massa. Se quem tem a maior massa é o telúrio, porque em ordem é o maior, eu posso dizer que, nesse sentido aqui, vai aumentar o ponto de ebulição. Então a água é uma anomalia. A água ela é mais leve, ela tem um maior ponto de ebulição, mas porque ela forma ponto de hidrogênio. Os outros três, que têm o mesmo tipo de atração, o mais pesado é que vai ter o maior ponto de ebulição. Então a água começa bem aqui, ó. Quem tem a menor massa, ó, massa está aqui. Então a menor tem o maior ponto de ebulição, depois cai de uma vez. Então isso aqui é H2O. Aí vai e cai para o H2S. A partir do H2S, H2SE e H2TE, o tipo de força é o mesmo, de polo permanente, de polo permanente, de polo permanente. Se a massa vai aumentando, o ponto de ebulição vai aumentando. Aqui é H2SE e aqui é H2TE. Gente, talvez isso aqui é uma das questões que mais se repetiu até então. Ela é bem comum, tá certo? É fácil encontrar em vários vestibulares isso daí. Vamos continuar, tem coisa boa, tem coisa boa. Olha só, exemplo muito importante. Olhem para essas duas cadeias. A primeira coisa que você percebe, vocês vão concordar comigo que aqui eu tenho hidroxila, então eu já sei, ponto de hidrogênio. Aqui eu tenho hidroxila, então eu já sei, ponto de hidrogênio. Fiquem bem seguros. Se as duas têm ponto de hidrogênio, a força é a mesma. O tipo de interação é a mesma. O que é que eu disse? Quando o tipo de interação for o mesmo, quem é que vai ter as maiores atrações? Quem tiver a maior massa. Então, se aqui é ponto de hidrogênio e aqui é ponto de hidrogênio, aqui eu vou ter a maior massa. Se eu tenho a maior massa, eu vou ter as maiores atrações, claro, entre moléculas iguais. E se eu tenho as maiores atrações, essa vai ter o maior ponto de ebulição. Então, quando eu penso várias moléculas iguais, a maior vai ter maiores atrações. Agora pense numa outra coisa, que isso confunde, e não são vocês que vão vacilar com isso, não. Pensem agora que eu quero dissolver essa substância na água. Gente, vocês concordam comigo que essa substância ela tem a particularidade de ter uma parte polar, que é a hidroxila, parte polar, e tem uma parte que só tem carbono e hidrogênio aqui, ó, que é apolar. Apolar. Essa parte aqui, ó, ela é apolar. Então essas substâncias, elas são anfifílicas, elas são anfipáticas. Tem uma parte polar e uma parte apolar. A água dissolve por onde? Pela parte polar. Se a água vai tentar dissolver pela parte polar, se a parte apolar for muito grande, não tem como a água circular. Então, quanto maior for a parte apolar, mais difícil é dissolver em água. Então, o que é que eu vou perceber? Se eu pensar em solubilidade em água das duas, não tem muita dificuldade não. Vocês estão vendo que as duas têm uma hidroxila, só que aqui eu tenho a maior parte apolar. Se a parte apolar ela é muito grande, fica difícil dissolver essa criatura dentro da água. Então o que é que eu vou dizer aqui? Que essa substância ela apresenta a menor solubilidade em água. Tá feito isso daí? Essa daqui é mais solúvel em água. Então uma coisa é a atração. Outra coisa é a solubilidade em água. Solubilidade em água, eu tenho que olhar a parte polar. Se a parte apolar for muito grande, a apolar não tem como dissolver a criatura dentro da água. Tá feita a ideia? Agora, olha só, vamos lá. Dois exemplos de questões aí que são super recentes e que sempre tem a probabilidade de cair. Primeira, questão do Enem. Os hidrocarbonetos, aí já sabe, quando você lê isso aqui, cara, vocês vão aprender tanta coisa legal. Na hora que você está lendo isso aqui, tá lendo aqui, os hidrocarbonetos, você já sabe, é apolar. Vamos continuar. São moléculas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. O petróleo é principalmente uma mistura de hidrocarbonetos, notadamente alcanos, né? E aí eu tenho vários. A gente vai ter lá, como a gente viu, em separação de misturas. A gente vai ter metano, a gente vai ter butano, vai ter a gasolina, vai ter querosene, vai ter óleo diesel. Pô, tem muita coisa ali dentro. E normalmente são separados por destilação fracionada. Processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Quem tem um menor ponto de ebulição vai embora, quem tem um maior ponto de ebulição fica, né? Com base nessas temperaturas, o quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Aí vocês olham, fração 1, 2, 3 e 4. Ele diz aqui que a fração 1
20 graus Celsius, depois de 30 a 180, 170 a 290, 260 a 350. Aí ele primeiro obtém o GLP, gasolina, querosene e óleo diesel. Número de carbonos de 1 a 4, de 6 a 12, de 11 a 16, de 14 a 18. O que é que vocês estão percebendo? Quem tem o menor ponto de ebulição, lá em cima, ó, menor ponto de ebulição, quem sai primeiro, que é o GLP, é a substância mais leve, é quem tem a menor massa. Quanto mais leve, quanto menor, menores vão ser as atrações. Então, todos são apolares. Qual é o único tipo de força que eu vou ter? O dipolo induzido. Só tem o dipolo induzido. Quando a força é a mesma, a atração é maior quando a massa é maior, quando a molécula é maior. Então, quando a molécula vai aumentando, vão aumentando as atrações. Aí o cara diz assim, ó, comando da questão, na fração 4, tá aqui, ó, fração 4. A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Porque que a 4 é quem tem a maior temperatura de ebulição, porque tem as maiores atrações. E por que tem as maiores atrações? Porque a molécula é maior, tem massa maior. Então, quando a gente vai olhar o que é que nós temos, as densidades são maiores, não tem nada a ver com densidade. O número de ramificações é maior, a gente não tem nem como saber o número de ramificações. A solubilidade no petróleo é maior. Gente, solubilidade do petróleo no petróleo, porra, que porra é essa, né? Letra D. As forças intermoleculares são mais intensas. Se o ponto de ebulição é maior, as atrações são maiores. As forças intermoleculares são mais intensas. Está aqui a resposta. E depois ele diz, a cadeia é mais difícil de ser quebrada. Gente, quando eu separo, eu não quebro a cadeia. Separação de mistura é processo físico. Se eu quebrar, romper, arregaçar a cadeia, isso não é um processo físico, isso é um processo químico. Eu não vou estar separando, eu vou estar rompendo a criatura. Feito isso daí, então muito boa, tranquilo. Agora, e se caísse uma coisa assim? O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Olha o que é do Enem também, o Enem adora essa matéria. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis. Olha só, o cara está falando de vitamina hidrossolúvel. Hidrossolúvel quer dizer o quê? Solúvel em água. Se a vitamina é hidrossolúvel, se ela é solúvel em água, ela tem que ser polar. Então ele está falando aqui de uma vitamina que seja polar. Devem ser incluídas na dieta diária, enquanto as lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas. Aí vamos para o comando, vamos olhar o que é que ele quer. Gente, vamos aprender, né, ao longo do curso aqui, tranquilo. A gente vai aprender como ler e como interpretar, olhando sempre o comando. Olha o que é que ele quer no comando. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação se ela necessita de suplementação, ela tem que ser hidrossolúvel. Porque ele diz que a lipossolúvel fica armazenada. Então a hidrossolúvel, como ela vai embora, por exemplo, na urina, então isso significa dizer que eu tenho que, obviamente, repor. Então a hidrossolúvel tem que ser reposta. Se vocês olharem, a primeira vitamina aqui, ó, tem uma hidroxila. A segunda, nem hidroxila tem. A terceira tem uma hidroxila, 2, 3, 4 hidroxilas. A quarta tem uma hidroxila só aqui, ó. A quinta, também, coitada, só tem uma hidroxila. Então, quem é aquela que tem que ser mais suplementada? Aquela que eu tenho que encarar, que eu tenho que receber a maior quantidade. Sem dúvida, é a mais solúvel. Vocês estão vendo que a que tem mais hidroxilas, ela ainda é menor. Ela ocupa menos espaço, vai ser mais fácil de dissolvê-la. Então, sem dúvida, a mais suplementada vai ter que ser a 3. Tá feita a ideia aí? Então, olhem a aplicabilidade. Vamos fazer exercício disso aí, tá? Só do Enem aí, pô, tem mais de 25 questões de forças intermoleculares. Então, é muito importante. É uma das principais matérias para o Enem, sem nenhuma dúvida, tá? Falou Enem, falou Química, a gente tem que sempre estar pensando em forças intermoleculares. Vamos ainda ter mais uma aula, tá? Que a gente vai falar de sabão, substâncias anfifílicas, interação do tipo íon, dipolo, que a gente ainda não citou, e fazer mais questões aí para a gente se garantir. Beijo imenso, a gente se encontra já.